Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, apesar aí do frio, para darmos aí continuidade ao nosso estudo, nosso curso básico aí de Teologia Cristã, o que todo cristão precisa saber, e hoje vamos falar a respeito de nós mesmos, o que a Bíblia fala sobre o ser humano. Já vimos semana passada sobre os anjos, já falamos sobre a criação, a própria palavra de Deus, as Escrituras, hoje sobre o ser humano. Mas antes, vamos, como de costume, orar, pedir que Deus esteja mais uma vez nos abençoando. Obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor está aqui e que é o Senhor mesmo que nos reúne hoje como igreja, nesta quarta-feira, para louvarmos o Senhor, entregarmos as nossas orações e também recebermos uma porção da Tua Palavra, do ensino, das Escrituras, da fé que nos foi entregue. Pedimos que o Senhor mesmo, que já recebeu os louvores, ouviu as orações, seja o mesmo que esteja nos ministrando agora, para a glória do Teu nome e para a bênção do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. De onde viemos? De onde viemos? Então, muitos acreditam que nós viemos de uma evolução do macaco, devido aí essa teoria conhecida, a teoria da evolução. Mas eu já ouvi também gente que acredita que foram extraterrestres que nos deixaram aqui, a humanidade, lá anos-luz, veio aí um disco voador, deve ter colocado aqui um grupo de seres humanos e aí começou a humanidade. Mas nós, cristãos, nós cremos e sabemos que nós somos obra das mãos de um Criador, pelo menos é assim que a palavra nos diz, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um outro versículo nem sempre muito citado, mas Gênesis 5:2 vai falar, criou o homem e a mulher e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, poderia ser humano, no dia em que foram criados. Muito bem, irmãos, então essa pergunta de onde viemos, para nós não é misteriosa, nós entendemos ela bem, mas ficam outras questões, ficam outras perguntas. Por exemplo, qual seria a nossa natureza de fato? Do que somos constituídos? Qual é o nosso propósito aqui nesse mundo? Tem gente que entra em crise existencial. Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? A minha vida parece que não tem sentido. E qual seria o nosso destino como humanidade? Você me fala, não, nosso destino é ir para o céu, nosso destino é a glória, o nosso destino é o reino de Deus. Ok, mas o que seremos nesse reino de Deus? Qual será a nossa função nesse reino de Deus? Qual será a nossa constituição nesse lugar glorioso? Então, ficam algumas questões abertas, e hoje eu gostaria, então, que a gente refletisse, pelo menos sobre 4 verdades que as Escrituras, a Palavra de Deus, nos revela a respeito dos seres humanos. Primeira, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo lá, em Gênesis 1:26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para nenhuma outra criatura, nem para os anjos, nem para os arcanjos, foi dito isso. Deus criou todas as coisas, mas só o ser humano, e quando a gente fala ser humano, homem e mulher, somente homem e mulher, seres humanos, foram criados à imagem e semelhança do seu Criador. Logo, essa imagem e semelhança de Deus em nós, no ser humano,
é tudo aquilo que nos assemelha a Deus e nos distingue das demais criaturas. Ou seja, dos animais, por exemplo. Quais são essas características que nos diferenciam dos animais e nos assemelha a Deus? Por exemplo, a racionalidade e a criatividade. Dizem que os animais, eles aprendem, mas eles aprendem por instinto. Inclusive, eu já ouvi uma vez que os ursos aprendem a dançar no circo, não sei se ainda hoje, mas que já foi costume colocar o urso em cima de uma chapa e ligar a chapa, aquecer a chapa, e quando a chapa está bem quente, liga também uma música. Então ele começa a associar a música aos pés queimando, então começa a dançar, ou seja, instinto. O João de Barro, o primeiro João de Barro que Deus criou, fez a sua casinha assim. E o João de Barro hoje continua fazendo a sua casinha do mesmo jeito. Mas nós, seres humanos, nós fomos dotados de racionalidade, nós fomos dotados de criatividade como Deus, por isso nós progredimos. Nós vamos nos aprimorando por meio do raciocínio, por meio do dom da criatividade que Deus nos deu, assim como Deus nós também criamos. Uma outra característica que nos diferencia é a moral. Se um tigre mata um animal, mata outro tigre, ele não fica com dor na consciência. Agora, um ser humano normal que comete um ato desse, ele vai precisar depois ir para a terapia, porque vai mexer com a sua psique. A lei de Deus foi escrita não apenas em páginas impressas, mas no coração do ser humano, de modo que todo ser humano, lá no fundo, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele tem consciência, ele é um ser moral como Deus. Deus escreveu a sua lei no coração do ser humano. Um outro distintivo, espiritualidade. Nós temos, na raça humana, ateus? Temos, mas são exceções. A maioria dos seres humanos tem consciência que a vida não é só aqui. A realidade não se resume apenas ao que os olhos veem, ao que as mãos tocam. O ser humano tem consciência de transcendência, de que há algo mais além de tudo isso que a gente vê. Que a vida não se resume só ao que existe debaixo do sol, entre o nascimento e a morte. Salomão mesmo vai dizer que se a existência, se a realidade fosse só isso, então não teria sentido. Mas tem sentido porque há algo mais. Por isso, não existe uma tribo sequer, uma nação, um povo que não tenha, sabe o quê? Todo povo tem isso. Não importa qual seja o povo. Você pode achar uma nova tribo que nunca teve contato com a civilização. Você vai encontrar esse característico lá. Sabe o que é? Religião. Todo povo tem religião, porque sabe que existe coisas além do que simplesmente o mundo material. E, finalmente, a questão do domínio. Um ser humano consegue dominar uma girafa, consegue dominar um elefante, um leão, um rinoceronte, embora seja menor em força. Por quê? Porque Deus, assim como Deus domina sobre a sua criação, Deus deu essa capacidade também para o ser humano a dominá-la. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Bom, quais são as implicações de um ser humano ser a imagem e semelhança de Deus? Uma primeira é que todo ser humano, não importa a que ponto ele tenha chegado, você pode encontrá-lo dormindo na rua, você pode encontrá-lo
bêbado, drogado, você pode encontrá-lo procurando comida no lixo. Esse ser humano tem mais valor do que qualquer outra criatura. Ainda que ele não se dê mais o valor, ele continua sendo uma imagem e semelhança de Deus na terra. A imagem e semelhança de Deus foi distorcida, foi corrompida pelo pecado, mas não foi destruída. E Deus dá tanto valor a um ser humano, que lá no Êxodo está escrito que se um animal atacar um ser humano e o matar, esse animal deve morrer. Então é uma humilhação um ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ser atacado por uma criatura que aos olhos de Deus é inferior. Então um ser humano tem valor intrínseco, só pelo fato dele ser humano, ele vale mais do que qualquer animal. E a nossa sociedade tem invertido um pouco isso. Hoje, há cachorros que são tratados melhores que seres humanos, e seres humanos tratados pior do que cachorro. Mas uma outra questão é que, se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, a vida humana deve ser preservada. Deve-se fazer o máximo de esforço para salvar uma vida humana. É interessante o testemunho que dá um ex-ateu. Ele estava num país, eu creio que Índia, e aí ele estava no meio do trânsito, um trânsito pesado, quando de repente começa a tocar uma sirene de ambulância, querendo passar porque estava com alguém tentando chegar no hospital. Só que ninguém dava passagem. E aí ele estranhou aquilo porque ele era do Ocidente, e ele começou a se indagar, mas poxa, lá no meu país, se começa a tocar uma ambulância, todo mundo faz o maior esforço para dar passagem, porque sabe que alguém, é uma vida que está lá naquele carro, que precisa chegar no hospital, precisa ser salva, e a ambulância chega logo, e aqui parece que ninguém liga. Foi então quando ele, sujeito bastante informado, raciocinou e pensou assim, isso é devido à influência judaico-cristã no meu país, que diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Como nessa cultura não tem essa influência, não se dá o mesmo valor. Dá mais valor para uma vaca do que para um ser humano. Então, olha a bênção que a palavra de Deus trouxe para a nossa cultura, sem nós nos apercebermos disso. Então, irmãos, essa é uma primeira verdade que a palavra nos revela. Parabéns, você não é qualquer um. Você vale mais do que qualquer outra criatura. Você é um ser humano, uma pessoa, um homem ou uma mulher, feita à imagem e semelhança de Deus. Você tem dignidade. Diante de Deus, você é uma pessoa digna. Ainda que ninguém te dê o valor, Deus sabe o valor que você tem. A segunda verdade, o ser humano é material e imaterial. Ele não é nem só uma coisa nem outra. Então lá em Gênesis 2:7, vai dizer, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Está falando a respeito da constituição, do que foi constituído o ser humano. Primeiro o boneco de barro, e Deus sopra então sobre ele do seu fôlego, e ele se torna então alma vivente. Existem, irmãos, pelo menos umas 4 vertentes aí na teologia cristã que vai falar a respeito do que o homem é constituído. Mas 2 se destacam. Então, como a gente está num estudo básico, eu vou ficar só nessas 2. As 2 mais conhecidas é a posição tricotomista, que vai dizer que nós somos constituídos de 3 partes, 3 dimensões: corpo, alma
e espírito, sendo alma e espírito duas partes totalmente diferentes. E os tricotomistas se apegam a alguns textos, como por exemplo 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ó, corpo, alma e espírito, está claro. 3 partes. Um outro versículo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, alma e espírito, 2 coisas distintas. Mas tem também os dicotomistas, e eles vão dizer assim, que na verdade, alma e espírito são 2 palavras sinônimas. E eles vão se apegar a alguns textos também. Desculpa aí que ficou pequeno, mas eu vou ler para você. Gênesis 35:18 e Atos 7:59. Diz assim, Gênesis 35:18. Ao sair-lhe a alma do corpo, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então, a Raquel morrendo, o texto diz a alma saindo do seu corpo. Não falou nada de espírito, falou de alma. Mas lá em Atos 7:59, um caso parecido, a Bíblia não vai falar de alma, vai falar de espírito. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Cadê a alma? Então, alma e espírito aparecem, nesse caso, como sinônimos. Um outro texto, João 12:27 e João 13:21. Jesus dizendo, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E aí, em um outro momento, ele diz, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Então, uma hora é a alma que está angustiada, outra hora, espírito. Ou seja, as 2 coisas parecem ser as mesmas. E, finalmente, um outro texto. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, a condição daqueles que já estão na glória. São chamados de espíritos. Mas, em outro texto, quando ele abriu o 4º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Aqui aparecem almas. E agora? É corpo, alma e espírito, 2 coisas diferentes, alma e espírito. Ou corpo, alma e espírito são as 2 coisas, a mesma coisa, a parte material do homem, sinônimos. Então, a Bíblia simplesmente nos deixa assim. Para a gente tentar entender, tricotomista é como se fosse assim um raminho que se divide em 3. O ser humano é um só, mas se divide em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Dicotomista entende que o homem é constituído de 2 partes. É um raminho que se divide em 2. Dicotomista. Corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Mas a gente pode, talvez, entender também uma mescla, uma ideia dicotricotomista. Como se o ser humano fosse um ramo que divide-se em 2, a parte material e a parte imaterial. E essa parte imaterial é uma só, mas constituída também de 2 partes. Sendo a alma aquele entendimento que todo ser humano tem, seja ele em Cristo ou não, e o espírito, aquela parte imaterial do homem, que está morta, mas que ela revive, ela nasce de novo quando se encontra com Jesus. E é a parte pela qual o ser humano tem, então, comunhão com Deus. Então, essa parte material seria assim, algo tão unido,
que seria quase que impossível falar de duas coisas diferentes. Seria como uma moeda. Uma moeda é uma só, mas tem o lado que é cara e o lado que é coroa. E você não consegue separar a cara da coroa, mas existe cara e existe coroa. Então, essa é uma possibilidade de se entender também. Agora, o que fica aqui é que ser humano não é nem só matéria e nem só algo imaterial. Ser humano, para ser ser humano, tem que ter as duas coisas. Um ser humano que é só corpo e não tem alma, é um desalmado. É um bicho. É um bicho. Agora, um ser humano que tem alma, mas não tem corpo, é fantasma. Também não é ser humano. Ser humano, para ser ser humano, tem que ter os dois. Tem que ter a parte material e a parte material. Então, baseado nisso, tem algumas implicações também. Alma e corpo precisam ser cuidados. Tem gente que cuida muito do espírito e esquece do corpo. Tem gente que só cuida do corpo e esquece da alma. Eu me lembro uma vez que eu estava no acampamento, aí teve um rapaz que passou a noite lá trabalhando, aí chegou e disse assim, olha, eu estou muito cansado, mas esse corpo aqui vai para a terra mesmo, o que importa é o espírito. Ele não sabe, mas ele está influenciado por uma doutrina chamada gnóstica, que influenciou muito a igreja cristã, principalmente no 2º século, influenciada pelos gregos, que eles entendiam que só o espírito é bom, a carne, o corpo, é ruim. E que a salvação seria libertar o espírito do corpo, porque a matéria é ruim mesmo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano com corpo e Ele viu que tudo era bom. Quando a Bíblia fala carne, ela não está se referindo ao corpo. Quando a Bíblia fala carne, ela está se referindo à nossa inclinação para o pecado. Estar na carne é estar inclinado ao pecado. Mas o corpo é tão bom, tão precioso, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Por isso precisamos cuidar dele. Se o corpo não estiver bem, a alma não vai estar totalmente bem e vice-versa. Se a alma não estiver bem, o corpo também vai sofrer. Por isso, ambos precisam ser cuidados, faz parte da nossa mordomia. E se corpo e alma são constituintes do ser humano, ambos precisam ser salvos. E nós cooperamos com a salvação, tanto para a salvação da alma, quanto para a salvação do corpo. Então, às vezes a gente faz assim, né? A gente fala, não, a missão da igreja é salvar almas. Isso é o evangelismo. E tem a ação social, que é mais assim, um complemento, né? Porque a gente é cristão, então a gente tem que fazer o bem. Bom, eu concordo que a evangelização é a tarefa principal da igreja. A pregação do evangelho é a tarefa principal. Até porque nenhuma outra instituição pode fazer isso, só a igreja. Então, a tarefa da igreja é pregar o evangelho. Mas, abençoar as pessoas na sua parte também material, também é parte da missão da igreja. Por quê? Porque foi parte da missão de Jesus. Jesus pregou, mas Jesus também curou. Jesus também alimentou a multidão, porque se compadeceu dela. Jesus libertou. Aí alguém diz, bom, mas Jesus fez isso como sinal de que Ele era o Messias. Sim, e nós também fazemos as mesmas coisas como sinal que somos a igreja do  Tanto é, irmãos, que lá no fim,
Deus não vai apenas salvar a nossa alma, mas Deus vai salvar o nosso corpo. O nosso destino final não é sermos almas penadas, mas nós vamos receber um corpo glorioso. Nós vamos ter corpo, como Jesus o teve depois da sua ressurreição. É por isso que diz, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação. Então Ele não vai jogar o nosso corpo fora, mas Ele vai transformar o corpo da nossa humilhação, porque esse corpo envelhece, esse corpo adoece, esse corpo morre, esse corpo é limitado, é o corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória. Então Ele não vai destruir o nosso corpo, Ele vai transformá-lo à semelhança do corpo dele em glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então o seu destino é ser uma pessoa eterna num corpo glorificado como o de Jesus. Terceiro, irmãos, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Tem uma confissão que chama-se Confissão de Westminster, que é uma confissão reformada, e nesse catecismo tem essa pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem, do ser humano? E a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é o seu propósito aqui nessa vida? Nessa terra? Nesse mundo? O seu propósito é viver para a glória de Deus. É glorificar o nome de Jesus. É para isso que você está aqui. Você tem um propósito grandioso, glorificar o nome do Rei. Agora a pergunta é como? Como que Adão glorificaria o nome de Deus? Obedecendo, não tomando do fruto, que não se deveria tomar, mas também cuidando do jardim que Deus confiou a ele para cuidar. Diz lá: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então, às vezes, a gente fica pensando assim: puxa, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Como se o que Deus quer que eu faça estivesse lá amanhã, estivesse na outra esquina, estivesse aí em algum lugar que eu ainda não descobri. Eu fico em crise. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quer? Olha para o que está nas suas mãos hoje. O que está nas suas mãos hoje? O que Deus te confiou hoje? Essa é a vontade dele para você, meu filho. Não tem segredo. Se amanhã ele quiser te confiar outra coisa, pode deixar que ele vai te chamar, ele vai te trazer. Mas enquanto não chega, é o que está nas suas mãos hoje. Essa é a vontade de Deus. Que você cuide desse jardim que Deus te confiou da melhor forma possível, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. É isso. E assim você vai glorificar a Deus. Então, o que Deus te confiou hoje às mãos? É um filho? É uma família? É um casamento? É um trabalho? É um ministério? O que é que Ele tem te confiado hoje? Então, aquilo que está nas suas mãos hoje é a vontade de Deus para você. Então, cuida. Trabalha. Isso vai ser amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. É isso.
Então, faz que você vai estar fazendo a vontade de Deus. A gente já não aprendeu em outro estudo que Deus, Ele poderia cuidar de todas as coisas sozinho, sem a nossa ajuda. Mas Ele decidiu cuidar tudo por meio de nós. Então, Ele vai confiando coisas. Cuida disso daqui para mim. Cuida dessa pessoa para mim. Cuida desse trabalho para mim. Cuida dessa caixa de supermercado para mim. Cuida desse departamento aqui, dessa empresa para mim. Tudo é meu. Tudo é meu. E eu coloquei o ser humano como meu vice-regente. Então eu estou entregando isso para as tuas mãos. Você cuidando disso, você vai estar me servindo. Interessante que teve um teólogo sul-africano que foi visitar a Holanda para dar algumas palestras. E aí, numa folga, ele ia fazer um passeio, iam levar ele para fazer um passeio. E aí ele saiu da casa onde ele estava, e ele disse assim para a pessoa que ia levá-lo, mas a gente nem precisa passear, aqui já é tão bonito. As janelas, todas com seus vasos, com flores, tudo muito bem cuidado. E aí a pessoa que o estava acompanhando disse assim, isso daí é teologia protestante, que diz que nós estamos aqui para fazer de cada canto um jardim, para cuidar para Deus de cada cantinho, de forma que tudo fique cuidado e bonito. Então, tudo isso aqui, Deus nos confiou para a gente cuidar. Qual é a nossa obrigação? Deixar tudo muito bem cuidado e bonito. Porque coisa feia, irmãos, não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Coisa bonita, bem cuidada, isso inspira louvor ao Senhor. E finalmente, irmãos, ser humano é amado por Deus. Muito amado por Deus. Deus tem muito amor pelo ser humano. Deus se revolta, se entristece com a morte de um ser humano, com a degradação de um ser humano. Alguém já disse assim que é possível dar sem amar, mas não é possível amar sem dar. E Deus prova de fato o seu amor pelo ser humano por tudo que Deus dá ao ser humano. Por exemplo, provisão. E provisão com abundância, com muita diversidade, para todos os gostos. Deus dá ao ser humano vocação, talentos, capacidades, para que ele desenvolva, para que ele desempenhe tarefas, para que ele cumpra uma missão nessa vida, para que a vida dele tenha significado, tenha importância, tenha sentido. O Senhor concedeu salvação em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus deu ao ser humano um futuro glorioso. Meu irmão, minha irmã, o seu destino não é ser como anjo. Seu destino não é você voltar a ser como era Adão antes da queda. O seu destino é ser semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus Cristo. Este é o destino que Deus dá ao ser humano em Cristo. Então, aquela história da criança que pergunta para a mamãe, mamãe, quando eu morrer, o que vai acontecer? Aí a mamãe diz, quando você morrer, você vai ser um anjinho lá no céu. Mentira, mamãe. A mamãe está mal informada. Precisava vir aqui fazer o curso também. Precisava. Porque o nosso destino não é ser anjo. Nosso destino, hoje somos menores que os anjos. Mas o nosso destino é sermos maiores. Nosso destino é ser como Jesus. Como diz aí, 1 João 3,2. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, toda verdade que um cristão precisa saber a respeito de nós mesmos, seres humanos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que cada ser humano, não importa qual seja a condição, tenha valor intrínseco, ele precisa ser tratado, sim, com dignidade. É material e imaterial, então não existe ser humano que é só alma, não existe ser humano que é só corpo. O ser humano tem as duas coisas, tanto é que Deus redime os dois. Seremos, no nosso futuro, temos um corpo ressurreto. E a nossa alma, o nosso espírito totalmente purificado. Foi criado para glorificar a Deus, esse é o nosso propósito, e o glorificamos cuidando bem daquilo que Ele nos tem colocado nas mãos. E somos amados por Deus, o que é mostrado por todas as coisas que Deus já nos deu e que ainda nos há de dar no amado, que é Jesus. Então, irmãos, tudo isso é verdade. Nos espera um futuro glorioso. E não tem anjo, não tem potestade, não tem demônio, não tem nada que vai impedir isso. Mas tem uma coisa que pode atrapalhar. Essa coisa se chama pecado e é o nosso tema do nosso próximo estudo. Até lá e que Deus nos abençoe. Amém.